Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Temos uma ala esquerda hoje de médicos. Presidente do CREMERS, meu querido amigo Eduardo Trindade. Prazer tê-lo aqui, presidente. Mais um prazer meu e uma satisfação estar com tão nobres colegas aqui. O Dr. Cassiaca, eu já tive a oportunidade de estar com ele também nessa mesa. Então, uma satisfação é minha, muito mais do que dos senhores, eu tenho certeza, porque eu sempre saio com conhecimento a mais, não tenha dúvida. E ao seu lado está o seu colega do Sindicato Médico, né? Nosso presidente do CIMERS. Eu tenho muito prazer, especialmente Marcelo Matias. Especialmente ao lado do Dr. Eduardo Trindade. Nós temos uma nova era da medicina, nós temos um novo Conselho Regional de Medicina, temos um novo sindicato, temos atuado... E a Henriques, está nova também, não? Olha, a Henriques está renovada porque tem sido nossa parceira também. Quem é o presidente da Henriques hoje? Segue ainda o Dr. Alfredo Cancalice. Pô, mas ele está... Já pertence aos móveis e utensílios. Né? Já tem uma placa de ativo fixo. Pediatra da minha filha. Para ver como é. Meu amigo, um abraço. Mas para nós é um prazer realmente poder, de alguma forma, poder representar a medicina em conjunto. Isso é sempre um ganho para todos nós. Meu caríssimo presidente, amigo de tantos anos, tantos caminhos e tantas jornadas. Me lembrei do Roberto Carlos agora, viu, Diana? Swinga pro dote. Amanhã, sábado, domingo. O deputado Luiz Augusto Lara, nosso glorioso presidente da Assembleia Legislativa. Querido Paulo, bom sempre estar contigo, Paulo. Sempre é bom. No programa, fora do programa, onde a gente te encontra é sempre uma festa e é sempre um prazer. E depois daquele último evento da Rede Pampa, na ABB, junto com o Banco do Brasil, dizer o quê, né? As maiores lideranças aí do sul do país estavam presentes. Eu acho que foi a consagração, Paulo, do teu trabalho, do teu prestígio, da Rede Pampa, sem dúvida, mas ali era um encontro de amigos, dos teus amigos, né, Paulo? Então, muito feliz. É no nosso encontro, na realidade não é meu, é nosso. Mas tu tem essa habilidade de nos juntar, de nos abraçar, nos acolher, nos provocar, né? O Paulo causa várias sensações na gente, mas sobretudo a de amizade. Não, e teve ali gestos maravilhosos. Veja que um dos maiores empresários do Brasil, Luiz Eduardo Batalha, né? O homem que trouxe a Burger King para cá e depois prendeu parte do controle para o Lehman, ele chegou em Porto Alegre com um problema sério, grave. Ele foi para o Moinhos de Vento, o senhor não tinha chegado ainda. Ele foi para o Moinhos de Vento, o Hernani Polo levou, ele foi anestesiado, fez uma colonoscopia, fez uma cauterização e voltou para lá. Pô, guerreiro. Guerreiro, disse que eu botei ali no Pampa Debates e lá saudei isso aí. O Turra estava com a sogra dele no hospital, o Gilmar Veloz com a esposa no hospital e o pessoal foi, né? Agora teve alguns que não entenderam que não estavam convidados, o grupo nem saiu de casa, pô, isso é um chinelão, não foi convidado para o evento do Pampa Debates lá, ficou em casa. E teve outros que nem deram notícia. O Germano Rigoto, por exemplo, estava no Uruguai, me ligou de lá. Falou antes aqui, eu acho que um mês antes. Eu vou estar no Uruguai, não vou conseguir estar. E o governador Sartori estava com 2 hernias de disco, acamado, e não conseguiu ir. Mas foi Pedro Simão, Jair Soares, verdade. Os nossos decanos. E tivemos um detubo. Conhece detubo, não? Como é detubo? Detubo é da artilharia. O cara, em qualquer outro lugar, é decano, né? Detubo. O general Denardi de detubo. Denardi, grande Denardi. Orgulho brasileiro também. 6 generais lá, né? 6 generais. Quase deu uma revolução lá. Não, quando eu entrei, eu estava fazendo a nova revolução farroupilha aqui. Muito bom. Bom demais. Cassiaca Arques. Que evento, Paulo Sérgio? Olha, parabéns. Foi um encontro, eu estava falando aqui para o desembargador, 11 horas praticamente todo mundo estava em casa. Impressionante, chegaram tal... O evento era às 9. Exatamente. Os 7h30 estava lotado, já estava lotado, 7h30. O pessoal foi quando aquele grupo Canarinho entrou lá em ação,
aquilo do Banco do Brasil deu uma... Que organização. É verdade. Parabéns a todos os organizadores, a gente se ali. Comando de Edson Bintin. Eu encontrei gente ali... Estava lá o Valdir, pai da Gisele, irmã da Gisele Bintin. Eu encontrei gente ali que foi do Banco do Brasil em São Borja, outro foi uruguaiano, estava ali nos ajudando, participando. Olha, impressionante, parabéns. Até ela estava brincando aqui, faz um só por ano, porque o próximo vai ser melhor ainda. E ser melhor do que esse, Paulo Sérgio, é um desafio muito sério e muito difícil. É verdade. Mas aí o doutor Matias vai estar presente lá, vai melhorar bastante. Que evento. Só para ajudar, esse tipo de evento faz falta para a comunidade gaúcha, porque ali as lideranças se falam, ali se troca informação, ali de uma forma descontraída, tá todo mundo trabalhando. O governador Eduardo Leite, eu estava na mesa, e ele disse assim, ó, me chamou a atenção, olha a percepção do governador. Se nós fechássemos essas portas aqui, boa parte dos problemas do Estado nós resolveríamos, porque aqui tá as lideranças gaúchas, boa parte delas estão aqui. É executivo, legislativo, judiciário, mundo empresarial, o agronegócio. Quer dizer que pode conversar então? Pode, claro. Exatamente, pode conversar. É isso aí. As instituições podem conversar. Deve. Agora foi em defesa do Moro aí. Não, o Moro nós temos que defender, um patrimônio do Brasil, nós temos que defender sempre. Tem uns que não gostam, mas eles gostam de fazer outras coisas. Pô, não adianta. Quem é que não gosta, por exemplo? Tem muita gente que não gosta. Quem? Principalmente os que estão na cadeia. Os que estão na cadeia, Não. os que defendem os que estão na cadeia. Não. Quem é que não gosta? Quer que eu diga nomes? Quero. O PT não gosta do Moro. Porque já está o Dirceu, já o Zé Dirceu, já está o Lula. Né? Tem outro presidente que andou lá também. Então esses aí ficam bravos. Olha, não é assim, não pode prender. Não pode. Se for assim, ninguém vai para a cadeia. Os ladrões têm que estar na cadeia. Tu sabe disso, né? Já desafiamos aqui, né? Certa vez. Tu teimou comigo, foi a favor daquele outro aspecto. Né? Qual é o outro? Fala. Mas fala, eu não Do sei qual é o Temer, do outro. Temer. Você lembra que quando eu disse aqui vai ser preso e todo mundo ficou bravo comigo. Discutir, estava o Marum aqui. O Marum parece que O Marum meio é bravinho, defensor né? do Temer. Defensor. Mas eu acho que até que ele tem que defender mesmo. Tem que defender, foi o presidente dele. Mas assim, ó, o cara pode ser o teu melhor amigo do mundo, até ele ir pra cadeia. Porque o cara foi preso, ele não serve pra ser amigo. Não tem, porque senão o cara é teu... Depende. Não, mas Paulo, é o seguinte, Depende, Paulo. já tivemos casos aí no Rio Grande do Sul, de pessoas. Flávio Carlos Gomes, por exemplo, não deixou de ser meu amigo nunca. Ah, e fui na cadeia visitar. Bom, mas ali foi uma questão Foi uma passional, questão- é outra coisa. Não foi passional. Foi Agora, infortúnio ali. o infortúnio. Agora, a questão de dinheiro público é o seguinte, ó. Por que né, a pessoa tem que manter uma conduta, né, que é a conduta normal, a conduta zelosa, uma conduta ilibada, e aí o cara que é teu amigo obtém vantagem passando os outros para trás. Mas que amigo, não serve um amigo desse. Tu é ladrão, rouba dinheiro público. E aí eu sou teu amigo, de noite tô tomando vinho junto contigo, mas vem cá, é injusto até pra nossa amizade. Né? Então, essas coisas não dá para ter muita complacência, né, Paulo? Agora vamos ouvir o juiz. Já ouvimos os parlamentares, já ouvimos aqui a classe médica representada por seus E o presidentes. tema não poderia ser outro para início daquela confraternização que reuniu. Eu diria assim, eu não gosto da expressão do termo, e disso aí até me excluo. Ali foi reunida a elite empresarial, a elite política do estado do Rio Grande do Sul, num momento de confraternização e que eu senti ali, o que eu vi ali e que passei ali, um momento de fraternidade. Me pareceu a coisa mais importante naquele dia. Embora divergências políticas. Não, foi de fraternidade. Estava ali pessoas dos pensamentos mais díspares. E se viu ali um momento de fraternidade, de troca, de afeto até. Eu saí de lá Tinha alguns que não se conheciam, se duelavam no Pampa Debates. E, no entanto, foram se conhecer lá. Né? Pois é verdade. O caso do Gilson. O Gilson com o Marum. O Gilson com... eu vi depois o Gilson com o Lenny Streck. Depois foi difícil retomar, porque eles começaram paz e amor no grupo. Quase destruíram o grupo de debate. Não, mas é verdade. eu espero que continue o bom debate.
como sempre fizeram, quer dizer, não preciso também agora ficar trocando beijos e afetos, sigam discutindo as teses que eles entendem defensáveis. Mas eu fiquei impressionado com o prestígio, impressionado não, eu já sabia disso, só que ali foi uma demonstração evidente, manifesta, do prestígio da Rede Pampa, do teu prestígio pessoal. Edson Bintti. E do Edson Bintti também. Edson, que camaradagem. Realmente é uma parceria extraordinária, que tem dado certo entre a Pampa, Ceradinho, o Pampa Debate, tu, especialmente, e o Edson. Um abraço ao Edson. Bom, e aí? E o Moro? Tu vai falar do... Tu fosse um crítico do Moro, que pesado. Eu nunca fui crítico do Moro. Eu sempre fui crítico do Moro. Aqui do teu lado tem um crítico do Moro. Eu sempre fui crítico. E com referência ao Temer, eu sempre disse, é ladrão, tem que ir pra cadeia. Agora tem que provar que é ladrão. Se não provar... Eu nunca discuti essa questão da punição do corrupto. Isso aí é evidente. Eu fui crítico do Moro em duas oportunidades que são manifestas. Foi aquela quando ele devassa o diálogo do Lula com a Dilma. Aquilo ali foi uma arbitrariedade. E a outra vez, quando ele descumpre uma decisão de segundo grau. Que ele manda o delegado de polícia não cumprir a decisão do desembargador Favretto. Isso rompe com o princípio hierárquico. Tu acredita no Favretto, então? Não, eu não, mas não, secretário eu estou dizendo o seguinte, não estou discutindo. Ele tinha direito de fazê-lo. Ele é um desembargador. O desembargador estava. Eu não estou discutindo o mérito. Estava no exercício das suas atribuições, era um plantão. Ele era plantonista, ele tinha jurisdição. Aí o entendimento é dele. Ele tinha jurisdição. Errada a decisão. Decisão judicial, cumpre-se. Agora, está em férias e determina que a Polícia Federal... Agora, aquilo ali foi uma quebra absoluta da hierarquia. Isso é absolutamente impensável no sistema judiciário, que é fundamentalmente hierárquico. Então, essas são as duas críticas que eu faço. Não podemos ser inocentes. Só que uma dúvida, nós aqui médicos, a gente tem uma dificuldade. Se o Moro tomou essa atitude, foi baseado em alguma questão. Não, mas ele não tem baseado. Ele não tem uma decisão judicial. Descumpriu? Tem uma decisão judicial que determinou a soltura do Lula. Um habeas. É que nós, médicos, a gente tem uma dificuldade, o doutor Marcelo aqui vai me corrigir se eu estiver enganado. Essa questão do Moro, aquela questão que ele divulgou as fitas da conversa da ex-presidente com o Lula. Não poderia ter divulgado porque aquilo foi tomado depois que tinha esgotado o tempo de escuta. Ele fez evitando o mal maior. Ele fez evitando o mal maior. A mesma coisa em relação a não cumprir essa ordem de segunda instância que foi dada de uma forma... ao menos para a população em geral, qual eu me incluo, que ficou meio estranha a decisão desse desembargador, sem criticar. Pode até dizer o seguinte, foi escolhido a dedo, foi escolhido o juiz certo, eles esperaram que o desembargador Favretto, que tem um histórico com o PT, que todo mundo sabe, tem histórico com o PT, ele foi... Isso o senhor que está dizendo que é desembargador. Eu estou dizendo isso porque sei. Foi secretário do município. Ele foi Quem está dizendo é Genaro Baroni Borges Cassiacarto. Vamos deixar claro. Ele foi procurador do município em todas as gestões petistas. Ele é PT. Vestiu a toga. Bom, naquele momento... Só faltava agora dizer que não. Naquele momento, se a decisão dele é ou não é ideológica, isso é outra questão, meu doutor. O problema é que é uma decisão de um desembargador determinando a soltura. E um juiz de inferior hierarquia não pode descumprir. Não pode descumprir. Quer dizer, se a decisão é errada, é ideológica, é preconceituosa, não interessa. Dela cabe recurso. Agora, descumprir, jamais. Porque senão você quebra a hierarquia. Você acaba com o poder judiciário. Esse é que é o problema. Olha, eu não estou defendendo a decisão do Favretto. E sem tomar partido dependendo... Eu particularmente até acho equivocado. E veja bem, poderia até causar um trauma nacional, se o Lula fosse solto. Poderia. Mas... entre um trauma nacional e o descumprimento da lei e da ordem, eu fico com a lei e a ordem. Eu fico com o descumprimento. Olha, eu preciso botar minha colher nessa história. Mas não é colher, tem que botar mesmo. Olha aqui, olha aqui o nome do programa aqui. Olha o nome do programa. Olha Pampa Debates. Se o desembargador tivesse o mesmo tipo de legislação que um médico tem, amanhã
alguém que seja atacado por esse tipo de decisão arbitrária, claramente ilegal, político-partidária, como o senhor acabou de dizer, não tenho dúvida. Em vez disso ter sido discutido a posteriori, indo para uma instância superior, eu ia bater na porta do Conselho Regional de, digamos, desembargadoria, porque a OAB não faz isso, e eu diria o seguinte: esse indivíduo tomou uma atitude antiética, arbitrária, partidária, e ele ia responder pessoalmente por isso. O grande problema é que quando um médico erra, ele responde pessoalmente por isso. Quando um desembargador toma uma decisão como essa, o povo responde por isso, ele tem zero responsabilidade. Se por acaso ele fizer uma coisa flagrosamente ilegal, a pior punição que ele pode sofrer é uma aposentadoria com salário integral. Portanto, não podemos ter um sistema no qual eu tenha uma parte dos funcionários públicos isentos de qualquer responsabilidade e cuja principal ônus que ele tem é ser aposentado. Não diga isso, não é isento. Existe, a lei orgânica da magistratura prevê uma série de punições. Qual é a pior delas? Não, tem porque... Aposentadoria tem. Aposentadoria... Por favor, eu quero ser aposentado amanhã. Com vencimentos proporcionais, aposentadoria. O desembargador, o juiz, que tem as garantias da vitaliciedade, e essas garantias não são do juiz, é da cidadania, isso é uma coisa que você saber, porque o juiz tem que ter independência. O juiz não pode ser submetido ao prazer e ao sabor do administrador de plantão. O juiz tem que ter absoluta independência. E um dos pressupostos para a independência é a estabilidade e a garantia da vitaliciedade. Bom, muito bem. Por conta disso que consta da lei orgânica da magistratura, o magistrado, por problemas que não sejam penais, criminais, a pena máxima é aposentadoria com vencimento, com proventos integrais. Agora, ele pode ser processado e condenado por crime comum, prevaricação, qualquer outro crime comum que esteja previsto no Código Penal. E aí sim, ele se condenado, ele... Só que não é crime comum. Olha só, um médico, eu entro para um plantão para ganhar a tabela do convênio do SUS. Eu cometo um erro que pode ser, inclusive, totalmente involuntário, às vezes não cometo erro algum, o próprio conselho vai lá e me absolve de algo que eu tenha feito, e aí esse mesmo juiz me bota uma penalização de 1, 2, 3 milhões de reais, valor que é completamente fora de qualquer lógica, ele não tem qualquer responsabilidade sobre isso, e eu vou ter que me defender sem ter possibilidade. O senhor está num outro campo, meu doutor, o senhor está no campo da responsabilidade civil. E eu estou apenas dizendo que o médico tem exercendo o senhor está no campo da responsabilidade civil. E ao que me parece o procurador, o promotor não tem. Da responsabilidade penal e funcional, completamente diferente. Não muda o fato. Ele claramente opta por fazer um erro com um objetivo político e ele não sofre qualquer consequência com relação a isso. Ele está sofrendo. Parece que foi aberto um processo contra ele no CNJ. Não sei o que deu, mas que foi aberto um processo para ele, foi aberto. Agora, o fato é que ele era o desembargador plantonista, e como desembargador plantonista ele tinha jurisdição. Se a decisão dele foi errada, e a me parece que foi absolutamente equivocada, foi ideológica, porque ele é ideológico. Agora, cumpra-se. Olha, isso é um desembargador que está dizendo, e eu imagino, um desembargador dos tops do Rio Grande do Sul, né, saiu aí pela compulsória, mas tem todo o nosso respeito. E o desembargador Genaro Baroni Borges está dizendo isso. De outro desembargador. Então, nessa aí eu tô fora. Vou deixar vocês... Não, eu não fico. Eu tenho, porque eu conheço. Isso aí é público notório. É um público notório. Agora, eu não discutiria o mérito da decisão dele. O que eu estou discutindo aqui é o cumprimento de uma decisão judicial. Isso é outro problema. Agora, o senhor fala na responsabilização dos médicos no plano da responsabilidade penal. Responsabilidade tanto civil quanto penal. Não, civil. Normalmente é civil. Tá? Por quê? É uma coisa muito sensível. O senhor sabe muito bem, e aí há um limiar entre a função de vocês, que é de meio. A atividade do médico é atividade meio, não é atividade fim. Os senhores não são obrigados a salvar as vidas. Os senhores são obrigados a fazer todo o esforço. Mas por que significa meio e não fim?
Não, porque Não, ele ela tem que ser meio. Ela tem que ser meio. Tem que ser meio. Não, aquela é atividade meio dela. Mas no momento que salvou a vida, Não. tu cumpriu a finalidade. Não, sem dúvida, mas é uma atividade meio. Tem que fazer o meio correto. Comprou a finalidade meio. O que eu meio. quero dizer é o seguinte, é que se ele cumpre se ele se empenha em todos os meios possíveis que lhe são disponíveis, de acadêmicos, expertise, de conhecimento, de tecnologia, medicamento tecnológico, tá? E o sujeito vai a óbito, uma expressão que eu não gosto de usar, vai a óbito, pronto, ele cumpriu com os esforços da sua atividade mas meio. De qualquer Agora, forma, se chega a óbito, é outro problema. De qualquer forma, ele acaba sendo forçado a se defender pessoa física por algo que ele não fez, como o senhor mesmo disse, absolutamente nenhum meio errado, e ele cai na mão da tal da justiça gratuita, cujos advogados abrem processos com valores completamente descompatíveis com o valor que o médico recebe, com o valor que ele tem de pensão, com o valor que ele tem de ganhos gerais. Esse é o grande problema, porque um desembargador como esse recebe um salário, como regra, muito mais do que compatível para a função, considerando o Estado brasileiro. Qual é a função compatível do desembargador, meu doutor? Olha, por favor, por favor, não vá querer comparar a função do a compatibilidade de uma tarefa do desembargador, da ação do desembargador com outra ação comum, por favor. Eu posso comparar, por exemplo, eu posso comparar com a ação de um médico que num plantão está lidando diretamente com a vida e muitas vezes com segundos para tomar uma decisão. Simples assim, posso comparar. E eu apenas quero dizer o seguinte, que quando a gente vai comparar as condições de um e de outro de trabalho e o tempo de decisão de um e de outro, a gente vai acabar descobrindo que médicos são processados na categoria dos milhões na justiça gratuita, onde ele tem que se defender por erro que ele não cometeu, por valores de remuneração. Mas se não cometeu, é absolvido, doutor, por favor. Todo médico que é processado, absolvido ou não, ele sempre perde, porque igual ele vai ter o ônus de responder na justiça. Mas o senhor não pode culpar a justiça, o senhor tem que culpar a parte que entrou contra o médico. Você sabia que pode recuperar... Meu desembargador, Genaro, você sabia que pode recuperar um carro roubado pelo celular em Porto Alegre? Sabia disso? Já me aconteceu. Pois é, com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa do veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. Nossa cidade já conta com sistema de reconhecimento de placa em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso, Genaro, é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço Poa e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Isso é para te ver com quem está lidando, Cássia Carpes. Confira maiores informações no vídeo que vamos apresentar agora. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular, mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Começando a acontecer coisas boas em Porto Alegre no estado. Hein? Daqui a pouco o presidente da Assembleia, o deputado Luiz Augusto Lara, vai falar sobre isso. Vamos deixar para depois, até porque eu tenho que falar agora do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e o CRF, que estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e farmacêuticos, e isto com um único objetivo: aumentar a venda de medicamentos sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers, na luta pela saúde de todos.
A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, singular Carmenère do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes franceses e a melhor expressão da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo no site da Vinhos do Mundo, www.vinhosdomundo.com.br. E fica agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis na Unicred? Além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar a sua vida com certificados ouro, cartões presentes, vales viagem, títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200, igual ao do Gianaro, que está aqui na frente, e um Jeep Compass, igual ao do Cassia Carpes. Unicred Collection, para você colecionar estes momentos, fale com o seu gerente Unicred ou acesse unicred.com/centralrs e participe. Você sabia, Gianaro, que o Aqualocos, além de hotel, tem temporada de inverno com áreas de diversão e fazenda aberta todo ano? São muitas as atrações para fazer com que você possa descansar tranquilamente e se divertir. Veja no site aqualocos.com.br. E agora no quadro Saúde, o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. E hoje, premiadíssimo médico na área de oncologia no mundo. Foi premiado em Chicago. Anuncia ele, presidente do CREMERS. Com uma honra e satisfação que eu anuncio o professor doutor Gilberto Schwartzman, ex-presidente da Academia Sul-Grandense de Medicina. Posso ficar falando até à noite a titulação dele aqui. Um cara sensacional. E eu devo ao Gilberto meu estágio de 6 meses em Sheffield, na Inglaterra. Foi graças aos belos contatos do Dr. Gilberto mundo afora. Ele casou lá na Inglaterra, inclusive, né? O casamento dele foi um negócio assim dos deuses, né? Ganhou até limusine para casar. Foi alugar um carrinho, né, para casar e o cidadão inglês lá que atendeu ele resolveu mandar para ele uma limusine a preço de um carrinho inglês lá. Não, o Gilberto é um cara sensacional. Ele é encantador. Não, naquela época não tinha, né? Mini Cooper faz tanto tempo que nem é verdade demais. Um abraço ao Gilberto. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Querem saber qual é uma das maiores causas de morte na entrada do século XXI? Obesidade. Isso mesmo. A obesidade é uma das campeãs como causa de mortalidade nesse novo século, aumentando o risco de morte por doenças do coração, artérias, câncer e tantas outras. E os novos gordinhos não são das classes sociais mais elevadas, são na maioria das famílias de baixa renda, que tomam diariamente refrigerantes açucarados, comem muito carboidrato, massa, pão, doce, os terríveis fast food e os saquinhos de salgadinhos cheios de sal, farinha e gordura. Atenção, senhores pais e responsáveis pelas crianças de nossa comunidade. Olho vivo na dieta. É muito melhor comer a comida caseira, variada, peixes, verduras e frutas frescas, sucos naturais, do que essa montanha de açúcar e gordura que os seus filhos ingerem todos os dias. Tudo que a gente gosta, mas tem que seguir os conselhos do Dr. Gilberto Schwartzman. Mas nós estamos falando de novos momentos agora, né? Pois é, Paulo. Boas notícias no Rio Grande do Sul também, não é só em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, mas eu gostaria ainda dessa fala aqui do nosso presidente do Sindicato Médico, né, nosso desembargador. Hoje à tarde eu recebi a visita do presidente aqui do nosso TRF, aqui, o nosso... Carlos Eduardo Thompson Flores Lane. Está terminando o mandato. Desembargador... Esteve aqui quarta-feira aqui na Rede Pampa. Então, Conversou longamente com ele. Veio se despedir. Mandato, né? Grande figura. Meu amigo, um abraço. Foi cumprir o rito, porque não é mole, né? É um cidadão. Foi até o Poder Executivo hoje de manhã, se despedir do governador. Foi até o Poder Legislativo hoje à tarde, onde eu tive o prazer, a honra de recebê-lo. E o assunto que nós falávamos, entre os vários assuntos, porque é uma maravilha conversar com ele, um homem com aquelas luzes. Fã de Ronald Reagan e fã de Nixon. Então, aliás, será homenageado agora nos próximos dias com a maior condecoração da Assembleia Legislativa, a maior honraria, que é a Medalha Mérito Farroupilha. E na Câmara como cidadão porto-alegrense. Então, essa medalha eu tenho, essa honra. Cidadão não, é mérito. Eu tenho, ganhei há 5 anos.
Eu sou também portador no Impectory da medalha Farroupilha. Eu sou há 25 anos. Eu recebi a medalha. 25 anos atrás, eu era um guri, hein? Vocês estão que nem Eu tinha a tua idade naquela Vocês estão que nem aqueles caras de Bagé que se encontraram em Nova York. Você é gaúcho, sou gaúcho, mas da onde? De Bagé? Não, tá querendo te exibir? Tá brincando? Bagé mesmo. Não, eu me exibo. Eu me exibo e me honro muito de ter recebido a medalha Doutor, a maior honraria da Assembleia do Rio Grande do Legislativa. Sul. É isso aí, do Parlamento Gaúcho. Mas então nós falamos exatamente isso. Olha como diminuiu, mas diminuiu assim sensivelmente o número de processos na justiça trabalhista da reforma para cá. Por quê, hein? Por quê? Tá todo mundo desempregado? Não. Não é isso. O desemprego está muito grande. Deveria, se fosse isso, deveria ter mais ações trabalhistas. Claro que eu tô brincando. Por quê? Porque se tu agora moveres uma ação trabalhista, ingressares com uma ação trabalhista infundada, tu tens que pagar essa ação que tu estás movendo. A parte que entra com uma ação que não tem, né, prova, que não tem fundamento, ela tem que pagar. Bom, isto resolveu mais da metade dos processos da justiça trabalhista. Bom, a partir do momento que o cidadão que ingressa seja contra o médico, ou seja, como agora na política está se usando muito, na política é o seguinte, alguns partidos aprenderam que a melhor forma de fazer política quando não ganha nas urnas e tal, é judicializar, porque aí ele impinge um monte de acusações com fundamento, sem fundamento. No judiciário, mas nessas horas vai para e utiliza a máquina do Ministério Público, seja estadual ou federal, utiliza a máquina do judiciário contra o seu adversário político. E se não dá nada, passou 3, 4 anos, não deu nada porque não tinha provas, não aconteceu, não dá nada para quem fez a denúncia. Então tem que partir do princípio que para diminuir a fila dos processos, seja na justiça comum, civil, penal, tem que ter a responsabilização de quem ingressa com a ação. Tem que ter como tem na justiça trabalhista, que estão aí os números mostrando que deu certo. Já não tem mais a leviandade de dizer qualquer coisa e achar que aquilo vai colar. Não, tu vai movimentar a justiça, vais movimentar o Ministério Público, vais movimentar o Poder Judiciário, isso tem um custo. Se tu tiver razão, tá bem, o custo será pago pela outra parte. Agora, se tu não tiver razão, tu vais pagar esse custo, porque a justiça, ela tem um preço. Para manter aquela máquina da justiça é um preço que não é barato. Então, o grande momento agora na reforma aí do Código de Processo Penal e tudo mais, no penal deveria fazer isso, na Justiça Civil eu não sei, mas parece que esse novo código aí parece que criou mais... Não resolveu. Parece até que piorou em algumas situações. Até, assim, mas veja bem, voltando àquilo que eu falava para o doutor. Olha aqui, o Genaro, não, tem que ler isso aqui para ti. Parabéns à postura do desembargador Genaro, concordo com ele, decisão judicial é para ser cumprida, a hierarquia é respeitada, caso contrário estaríamos entrando no regime totalitário. Daniel de Canoas. Exatamente. Voltando, doutor, só para explicar, o Poder Judiciário é inerme e inerte. Ele só age quando acionado. Então, o Poder Judiciário não pode ser culpado dessas ações. Seja ações de responsabilidade civil contra médico, seja as ações pleiteando ações de saúde, que é uma tragédia. Sem dúvida. A judicialização da saúde é uma tragédia. Agora, a judicialização da saúde vem por conta do quê, meu doutor? Vem por conta da inépcia do Estado. Porque se a Constituição... E aí que tem um detalhezinho que eu preciso clarear. Antes de 88, o direito à saúde era um dever do Estado. Era dever do Estado. E aí se aplicava a famosa teoria que vem do direito português, da reserva do possível. Então dizia o seguinte, o Estado tem o dever de prestar saúde. Só que tem limitações de ordem orçamentária, de ordem física, não interessa. E aí o Estado não prestava. E quando não prestava, não podia acionar o Judiciário. A Constituição de 88, no artigo 194, dispõe o seguinte: a saúde é dever do Estado e direito
do cidadão. E no momento que erigiu a saúde em direito, ele pode ser reclamado na justiça. Essa expressão direito no artigo 196 da Constituição é que provocou, efetivamente, para o bem ou para o mal, não interessa, não estou aqui discutindo, para o bem ou para o mal, provocou essa chamada judicialização da saúde. Mas bom, isso olha aqui, ó. Boa noite a todos. Nessa discussão caberia o seguinte exemplo. É como se um médico prescrevesse um medicamento a um paciente em seu consultório e outro médico em plantão em outra clínica receitasse outro fármaco. Como que confrontando a primeira prescrição do médico anterior. Obrigado pela atenção. Paulo Pinheiro, do bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Não é bem esse caso que o doutor Marcelo levantou. Uma das preocupações que a opinião pública médica tem é o seguinte: o médico vai lá, se utiliza de todos os instrumentos necessários, todas as informações necessárias do caso e, eventualmente, o caso não tem uma evolução favorável. Sim. Nossa obrigação é de meio, não de fim, tudo bem. Exatamente. Só que a gente tem uma busca constante pela justiça que acaba judicializando essa questão, independente se foi pela Constituição, se foi por isso ou por aquilo. Aí é outra coisa. E o que acontece? E o que a opinião pública médica vê? O que acontece? No judiciário, às vezes, o juiz toma uma decisão equivocada, que se prova doutor, muito... não é decisão equivocada, é dentro da prova. Mas, doutor, deixa eu acabar, só deixa eu... Dentro da prova, se não tem prova, você é condenado. Não, mas deixa eu acabar... Ele era assim no tribunal também. E daí o que acontece? Vai lá e esse juiz não sofre penalização nenhuma. Enquanto a classe médica se sente acuada, se sempre é ali, ó, realmente tá todo mundo focado, não, vamos judicializar. O juiz vai lá, toma decisões equivocadas e justifica. Ah, não, eu tomei a melhor decisão baseado nos autos. O médico também diz isso, eu tomei a melhor decisão baseado nos exames que me apresentaram ali. Só que um sofre um policiamento muito maior que o outro. Sem dúvida. Eu tenho certeza que o outro colega médico vai concordar com a minha linha de raciocínio. Só bota, assino com um relator. Eu vou lhe dar um exemplo. Por favor. Eu decidi, como desembargador, o único processo que eu tive dificuldade de ordem pessoal para decidir era um oftalmologista com eu tinha um currículo gigantesco. Laudos periciais dos médicos, corporativos, todos dizendo que a cirurgia de correção de estrabismo tinha sido absolutamente correta. O fato é que uma menina de 2 anos ficou cega. E 2 anos, Paulo Sérgio, tinha a minha filha. E eu sentado com aquele processo na frente e a minha filha passando alegre, faceira, enxergando. Eu imaginava a tragédia. Eu só lhe faço a seguinte pergunta. Eu imaginava por que a os tragédia. laudos corporativos? Laudo corporativo. Por que por corporativo, porque depois agora eu vou dizer por quê. E eu imaginando a tragédia de uma família de uma menina de 2 anos que ficou cega de um olho. Muito bem. Eu peguei os laudos corporativos, os laudos do médico, periciais de médicos, colegas, diziam que a cirurgia tinha sido correta, não tinha nada a ver. Aí eu peguei a ficha médica, ficha do consultório médico. Olha o que aconteceu. Ele faz a cirurgia dos 2 olhos. Parece que aí já foi... Parece que hoje não, tecnicamente já pode fazer dos 2 olhos, mas antigamente se dizia que tinha que fazer 1 por 1. Mas isso é outro detalhe. Fez dos 2 olhos. Uma menina com 2 anos. Os pais eram odontólogos. Um dia depois, eles vão no consultório. Assim, olha, ela está com vermelhidão. Escute bem. Ela está com vermelhidão e com inchaço e muito chorosa. Ele anota na ficha do consultório. Compareceu, relatou isso. Os pais são muito ansiosos. Não tem nada, isso é trauma cirúrgico. 2 dias depois eles voltam. Diz, olha, aumentou o vermelhidão, a menina tá chorando muito, diz que arde muito os olhos. Ele bota de novo, segunda vez. Os pais são ansiosos, talvez não tivessem dado o devido cuidado, não tivesse tido o devido cuidado com a menina. Muito bem. Aí voltam, a 3ª vez. Aí ele interna. Ela estava com endoftalmite. E o senhor sabe muito bem o que é isso. Que é uma inflamação que leva à cegueira. Ele não viu lá atrás, ele subestimou os sintomas.
E a menina ficou cega. Tá bom, mas aí tá. Olha só, Aí o que está se dizendo é o seguinte. Aí tem quem condene. Agora o que ele está dizendo é o seguinte: quem é que condena o juiz que age assim? Não usou os membros. Quem é que condena vai o me juiz? condenar por isso, por um erro médico flagrante? Não, Então, claro. olha só. O senhor está dizendo que é um erro médico flagrante. Eu não tenho essa certeza. Eu não tenho a convicção de que quando a gente tem uma cirurgia e a paciente apresenta uma determinada cirurgia, que eu tenho a obrigatoriedade de, em cima de sintomas que podem ser inespecíficos, Mas fazer o um sintoma foi diagnóstico. constatado, ele abriu, estava com endolfitamento. Não. Tardiamente, ok. Olhando retrospectivamente, uma beleza da medicina é quando a gente olha retrospectivo. Quando a gente olha retrospectivo, a gente sabe o que aconteceu. O problema é olhar isso de maneira prospectiva. Eu não me sinto apto, nesse momento, não sou oftalmologista, a ter a certeza absoluta de que haviam ali sinais e sintomas suficientes para fazer o diagnóstico. Se ele vai no primeiro dia, ele usa os meios e ataca que nós estamos, endolfitamento. o senhor está dizendo C. Mas o problema é o médico que não fez. Não é o doutor. problema. Como não? O senhor está fazendo uma inferência que eu não tenho condições de Mas fazer. porque eu tinha os dados, eu tinha a prova no processo, prova material. Eu só estou e por dizendo, isso condenei. Então eu só estou lhe dizendo que o senhor, não me na verdade. arrependo. Então o senhor condenou, na verdade, pelo fim. E por isso medicina é uma especialidade de meio. A única parte da medicina que é de fim é a cirurgia plástica. Eu sou obstetra, que é a parte. Eu condenei por não ter utilizado os meios, doutor, não pelo fim. Mas não adianta, essa discussão não vai levar. Eles não conhecem o assunto. Tu julgou. Agora, como é que eles vão analisar a questão de um médico? Só o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos para o nosso presidente da Assembleia. Eu tenho uma situação interessante para contar dessa semana. Queria aproveitar o tempo aqui, porque essa discussão ela é profunda. E eu dou um dedo para ela. Ela vai longe. Ela vai longe. Essa semana eu estive na Federação com a presidente Simone Leite e a sua diretoria. Nós estamos trabalhando via Assembleia, né? Nessa próxima semana vamos reunir as demais federações empresariais, então Farsul, Fiergues, Fecomércio. Doutor, nós temos já nós já sabemos os problemas do Rio Grande do Sul e temos uma boa noção de como fazer para sairmos, né? Ou ao menos vencermos a parte mais aguda da crise. Eu diria o seguinte, que o RS Crise, nós todos conhecemos de cor. Onde estão os problemas? É uma marca registrada. RS Crise. É uma marca registrada. É uma marca registrada. Não é de hoje. Bom, só que nós já vemos há alguns anos no RS Crise, no RS Crise, no RS Crise. Isso também vem fazendo com que os empresários, as pessoas também se deprimam um pouco, também segurem um pouco os seus investimentos, porque é crise. Ah, mas agora tem processo, tem privatizações, o Estado está se abrindo a novos investimentos, mas ainda é o RS Crise. Nós estamos propondo à Assembleia, junto às federações empresariais e aos veículos de comunicação, vamos chegar aqui na Pampa também, Paulo, o RS cresce RS. Nós nominarmos, Paulo, nós enxergarmos, né, um grupo, né, empresários, sindicatos, sociedade civil organizada, executivo, legislativo, judiciário, quais aquelas principais áreas, aqueles principais temas que com um pouco mais de incentivo, não só incentivo fiscal, mas onde a gente possa desamarrar as travas, nós possamos trazer o desenvolvimento regional. Então, aqueles temas que geram desenvolvimento regional. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A questão da peste africana no rebanho chinês. Quer dizer, exterminou o rebanho suíno chinês, os chineses precisam de carne, precisam da proteína. É uma grande oportunidade para estados produtores como o nosso, venderem carne para a China. A questão da aftosa, se nós acompanharmos, estou falando só na parte primária por enquanto, questão da aftosa, se nós acompanharmos o estado livre de aftosa como é o Paraná, por exemplo, como Santa Catarina. Bom, é que o Paraná agora vai voltar novamente. Esse tipo de ação, que não depende basicamente de dinheiro, mas depende de um esforço do Estado, por exemplo, para agilizar o credenciamento de frigoríficos que fazem a venda da carne ou podem fazer a venda da carne para os chineses.
que podem agilizar os licenciamentos e chegar mais rápido ao estado o estado livre de febre aftosa. Esse tipo de ação pode sim soltar as amarras do desenvolvimento neste setor. Por exemplo, nós tivemos agora 300 milhões, o anúncio de 300 milhões de reais para a conservação, né, e conserto de algumas estradas do Rio Grande do Sul. Bom, é importante nós mapearmos quais as principais em 12 anos estradas. Não tivemos isso. Exato. Volume de verba. Quais as principais estradas que mais podem gerar desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, para que não tenha que ser aleatório ou não seja de acordo com o que o financiamento... Conveniência política. Então, quer dizer, nós mapearmos isso e nós formarmos uma pauta positiva de crescimento do Estado, doutor, porque senão nós vamos ficar na crise e todos já sabemos de cor quais os problemas e o que precisa ser feito, mas o que precisa ser feito para deslanchar, por exemplo, no ramo da medicina, que nós somos um polo médico na América, né? Deputado, até América aproveito Latina. esse gancho que o senhor colocou aqui, mais do que incentivos, a gente precisa facilitar a vida de todos. Não, incentivos O que acontece? nesse sentido. Doutor Marcelo Matias, me corrija se eu estiver enganado. isso. Vamos abrir um hospital. Bah, É tamanho o número de exigências e a legislação é tão, nos impregna, nos deixa tão à parte que a gente vai ter que contratar 2 contadores, um advogado trabalhista que fica lá o tempo inteiro, que chega assim, ó, não, vamos abandonar a ideia de abrir um hospital, Então, porque tamanho municipal nos impede. o Tanto Estado, municipal, na verdade, cria vigilância... dificuldades para vender facilidades. Então né? não depende de dinheiro. Não zero. Depende de juntarmos as partes e facilitarmos o caminho. Tirarmos as amarras para Claro, a gente vai ter uma Nós regulação, temos nos deixem livres que vamos fazer bastante, desde toda a Tirar o população. governo das costas do cidadão. Isso é que é o mais importante. Isso é fundamental. O Estado mínimo Tirar quanto o Estado, necessário. O parar, Estado tirar o tem os Estado. garantias. De acreditar e fazer aumentos de impostos. Não, isso aí é a primeira coisa que A gente aumenta muito imposto e o Estado nunca resolve as situações. Mas o gestor tesouro. público, só sabe fazer uma coisa. Ele não sabe administrar, ele sabe aumentar impostos. Isso é um grande problema. E criar dificuldades, Exatamente. inclusive até os órgãos paraestatais, como o Conselho que Olha, está tentando evitar. Esses dias eu viajei, eu fui a Brasília. E aí, um ano depois que essa empresa alemã tomou conta do aeroporto, é outro aeroporto. Um ano depois. E esse aeroporto Salgado Filho, ele teve 30 anos emperrado lá. Em um ano eles fizeram uma garagem, estacionamento e não sei o que mais. Quer dizer, vamos deixar o Estado de lado, vamos tirar o Estado das costas do cidadão. Olha, Vamos tirar o burocrata empedernido, porque a burocracia boa é a burocracia boa. Agora, esse burocrata que é aquele que emperra, que cria dificuldade. É um burocrata que quer mostrar autoridade e que quer propina, quando mais às vezes. Hoje, pela manhã, tive longa discussão sobre o tema do julgamento do episódio aí do Moro. Dia 25/6 será julgado pelo STF pedido de arguição e suspensão de Moro. O que deve fazer o STF? Fazer cumprir a lei ou ouvir a voz da internet? Está dizendo o Marum. O Gilson Trempol respondeu para ele aqui. Acho que você não entendeu, Marum. Simples assim. Vai soltar bandidos ou vão seguir prendendo bandidos, inclusive o teu chefe? Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutor Marcelo Matias, nosso presidente do Sindicato Médico. Seu ponto Olha, final. foi um prazer enorme ter estado. Ter um debate mais acalorado sempre é interessante. Eu gostaria de sugerir que o único dos pressupostos do SUS com os quais eu não discuto se fosse utilizado sempre para a administração pública, que é o da equidade, que é utilizar o maior volume de recursos para aquilo que precisa. Vamos tirar o Estado daquilo que não precisa para que ele faça melhor aquilo que realmente é necessário. Agora, olha, Gilson, o Mauro mandou dizer: Gilson, não tente participar do debate que estamos travando agora. Não vou perder meu tempo com tuas opiniões tresloucadas. Presidente do CREMERS. Mais uma vez, assim, a gente quer exportar para a sociedade em geral, para a opinião pública, uma coisa que a medicina já faz há muito tempo, que é a medicina baseada em evidências. As nossas decisões são baseadas em questões técnicas e não, às vezes, em questões políticos partidárias, questões ideológicas, né? Tomara que a gente consiga cada vez mais disseminar na sociedade esses conceitos das decisões baseadas em evidências.
O desembargador está equivocado, né? E na hierarquia, a loucura ou a má-fé devem ser contidas. Não interessa o preço. Iraçu Alberti. Eu quero o teu ponto final agora, até aproveitando o seguinte... Agora voltando a esse tema da saúde, que é uma coisa que me preocupa, porque eu durante 15 anos no tribunal julguei essas ações de saúde. As ações de saúde são trágicas. E elas se tem muito agora por conta de uma entidade nova, recente e muito proativa, que é a Defensoria Pública, que está prestando um inestimável serviço à democracia, né? Mas ela é muito proativa. E ela aciona o judiciário porque o poder público não atende àquilo que é direito do cidadão, que é a prestação da justiça. Agora, não pense o senhor que isso me deixava confortável. Por quê? Porque acaba o poder judiciário gerindo mais de 50% dos recursos orçamentários da Secretaria de Saúde de Estados e Municípios. Isso é um absurdo. Eu concordo, isso é um absurdo. E o SUS é uma concepção extremamente importante. E ela é única no mundo. Só que o problema do SUS é de gestão. O senhor concorda comigo? É de gestão. Tem problema. Dinheiro não falta. Falta gestão. Por quê? Porque é lá na ponta que tem que estar o dinheiro. E quando chega no município, ele chega com os recursos minguados. Agora, o SUS, a concepção do SUS, que atende ao artigo 196 da Constituição, que a saúde indiscriminada, que é direito de todos, me parece uma concepção extraordinária. Ela tem que ser repensada. Bom, isso tem custo, né? Alguém paga por isso. Claro que sim. Estas amarras somente deixarão de existir quando o Estado tirar funcionários burocratas que se apoiam no travamento de tudo para se mostrarem necessários. Henrique Menin, de Horizontina, toda a razão, Henrique Menin. Perfeito. O momento orgásmico do burocrata é quando ele diz não. Não. Fundamentalmente, agora não tanto. É impressionante. Mas o momento orgástico do funcionário é quando ele pega o carimbo e bota um carimbo na petição. Não é? Ou carimbo. Tem que ser registrado em cartório. O carimbo é o orgasmo. É o símbolo. Ele bate o carimbo. É o símbolo do poder. É o símbolo da incompetência. Doutor Paulo Sérgio, propaganda muito bonita da Prefeitura e apoiamos, mas nós estamos lutando há muito tempo, inclusive houve um projeto na Câmara aprovado por todos os vereadores de que nós temos, e sou conhecedor, centenas de câmaras pela cidade, Paulo Sérgio, de associações comunitárias que devem ser integradas. As associações estão pedindo para integrar no sistema da Prefeitura e elas não estão, ou seja, seria mais um adendo, mais um significado de câmaras para ajudar a Prefeitura nessa ação. Já é uma iniciativa boa, mas agora o Rafão assumiu, nosso Rafão, assumiu a Guarda Municipal. Estamos conversando porque tem que integrar essas centenas e dezenas e quem sabe milhares de câmeras espalhadas pela cidade no sistema da Prefeitura para ajudar ainda mais, consolidar esse sistema para nós pegarmos assassinatos, carros roubados, tudo aquilo que a polícia... Então está no caminho certo a Prefeitura? Está no caminho certo. Boa noite. Daqui uns 15 dias tu vem aqui e me relata a dificuldade burocrática que tu vai ter para fazer isso. Boa noite. Pergunta para o deputado Lara por que no Rio Grande do Sul a carga tributária é tão pesada e ninguém faz nada. Nos ajude, Lara. Paulo de Torres. Então, exatamente esse é o compromisso que nós temos aí, os deputados e o próprio governador, de que no final do próximo ano possa ser reduzida as alíquotas, reduzidas as alíquotas de ICMS sobre a energia elétrica e os combustíveis. Esse é um compromisso do governador. Chega a 30%, o mais alto do país. Então, isso se acontecer, e tem que acontecer, porque é um compromisso do governo, e eu duvido que os deputados queiram votar novamente a prorrogação dessas alíquotas. Nós estamos falando aí de menos 20% de imposto sobre o combustível, a gasolina, menos 20% de imposto sobre a energia elétrica. Então, isto é uma coisa importante, que vai ajudar a destravar o Rio Grande do Sul, e eu acho que vai ser o Rio Grande do Sul. E mexer com a economia, imagina o que é 20% circulando. Não querem aumentar a produção, diminuam os custos, que vai aumentar o consumo, vai aumentar a curva de Laffer. A famosa curva de Laffer. Eu estava conversando hoje, até estava conversando, Dr. Pedro Alfonsin, presidente da Caixa dos Advogados. O número de amarras que nós temos e que a OAB e a Caixa não tem, nos impede de fornecer, por exemplo, desconto para os médicos.
que a OAB pode fornecer. Sim. E tem mais uma coisa... Então, tirem as amarras do povo que o Rio Grande do Sul vai crescer. É isso aí. E uma das coisas que hoje, nessa visita ao desembargador Thompson Flores, né? Nós começamos a fazer isso lá na Assembleia, lipar a legislação, o que nós temos de leis, né? Um cemitério de leis mortas. Que não foram regulamentados. Ou que estão, mas já estão em desuso. Mas estão ali, mas muitas que estão ali a não fazer. Atrapalhando, muitas que estão ali para fazer tu tirar mais uma cópia, para fazer tu tirar... Então, quer dizer, e a Assembleia está trabalhando nisso, até o deputado Giuseppe Riesgo está fazendo um serviço, é quem está coordenando esse trabalho lá para a Assembleia. E é isso mesmo, quer dizer, quanto menos legislação, a verdade é o seguinte, né? Se cumprisse as leis que estão aí, não precisava fazer mais uma lei, né? Nós criamos quase 8 leis por dia no país. Paulo Sérgio, infelizmente nessa discussão os médicos vão perder, porque os juízes julgam e são os donos da verdade. Então diz para o Genaro não fazer críticas ao Sérgio Moro, porque juiz contra desembargador não sei quem é que ganha, o Vanderlei de Cachoeirinha. Não, isso do medo que a classe médica... Outra fase que eu estava conversando com o Pedro hoje de tarde. O receio e o medo que a sociedade tem de criticar o Poder Judiciário. Mas tem que... A sociedade tem um receio... Não precisa ter receio. Eu pergunto... Doutor. Tem que respeitar. Não, respeitar o respeito, mas pode criticar. Uma crítica com respeito. Quando descaracteriza o judiciário, nós vamos perdendo. É dever do cidadão respeitar as instituições. Mas nós dentre as quais o Poder Judiciário. Só que não é receio. Mas respeitar uma coisa... Eu estou criticando, eu sei que eu falo não poder criticar. Mas é uma crítica construtiva. Não é crítica de demérito. Mas que a opinião pública tem o receio de criticar. O Poder Judiciário tem. Se tu visse, tu ia enlouquecer. Não, coisa boa. Ia parar na mão do psiquiatra, do médico. E não sei o que ele ia fazer com isso. Paulo Sérgio, ninguém mexe nos impostos, porque senão os funcionários públicos morrem de fome. Mauro de Farroupilha. O compromisso é final do ano que vem reduzir ICMS sobre o combustível, reduzir ICMS sobre energia elétrica. Nada do que nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa faz sentido se não for assim. Quer dizer, é uma virada de chave. Conseguir reduzir o imposto sobre gasolina, sobre combustível, sobre energia elétrica, é um novo Rio Grande que nós vamos estar entrando nesse momento. E se isso não acontecer... Uma linguagem popular, os que aumentaram impostos, depois não vão aumentar impostos. Mas vamos reduzir a máquina pública? Se o custo continuar igual, o público não sabe fazer. Reduzir a máquina pública. Não sabe fazer. Se a gente acaba com déficit todo ano, vou diminuir imposto. Na verdade, o governo do Estado do Rio Grande do Sul está na mão do crescimento produzido pelo governo federal. Portanto, para salvar o Estado do Rio Grande do Sul, em grande parte vai depender de um crescimento do país como um todo em termos de PIB. Com os custos que o governo do Estado tem, com o comprometimento que o governo do Estado tem, se não crescer o país a números, pelo menos americanos hoje, já que dá para crescer em padrões americanos... Bom, então não. A gente... Então vai ser uma catástrofe. É porque não tem... Sinceramente, pelo Pacto Federativo. Isso é outra coisa que tem que ser rediscutida. Sem dúvida, mas não tem lá, tem que crescer o país. Olha aqui, pessoal, de aniversário hoje, o teu amigo Genaro, uma esfera que tu gravitas, o príncipe William. Viu? O deputado Wellington Coimbra, a procuradora Maria Hilda Marciá Pinto, sim, sua amiga, o juiz Sadilo Vidal Rodrigues. Sadilo. Aposentado. O Eduardo Suplicy também, seu amigo íntimo. Não, esse não. O Luiz Antônio de Assis Brasil, grande abraço, ele é secretário. O Luiz Carlos Morlim, o Adelicel, nosso querido amigo aí. E vem mais um programa aqui, um dos poucos de esquerda que... O piloto de prova da Ramenzoni, sempre com aquele chapéu dele, né? Mas Ramenzoni existe ainda? Mas ele ainda só tem, na cabeça dele. Está remanescente, é o piloto de prova. O Denério Neumann, também de aniversário. A Cris Finger, entre tantos aqui. O Vanderlan Vasconcelos, ex-prefeito de Esteio. O João Paulo Leal, ex-presidente da Leopoldina Juvenil. A Liana Bazanella, presidente da ARP. Por onde anda a Liana Bazanella? Achei que ia encontrar a Liliana lá na palestra do Juan Pablo e do César Paz. Não encontrei a Liana. Estava lá o pessoal dela. Por onde anda Liana Bazanella, presidente da ARP? Tu que és publicitário? Pois é. Sabe que eu não sei mesmo. Querendo saber. Aliás, eu acho que eu estou em atraso, claro. Olha aqui, ó. A continência hoje. Olha, eu vou dar aqui para vocês os nossos lenços milagrosos do
do nosso querido Alexandre Lau, do Center Ótica, a gente falou em oftalmologista. Maravilhoso. Mãe de Deus Center recebe o Center Ótica. É só ir lá, estacionamento à disposição. Aqui, o Leonardo Pati cinza, hoje está muito cinza. Eu? Tu também está muito cinza hoje. A cor mas é uma cor nova. Aqui pro senhor um azulzinho. Pra combinar, olha aqui, pra combinar. Olha aqui, ó. Olha aqui, Paulo, ó, combina. Olha os óculos, depois bota nos óculos, vê que espetáculo é. Muito bom. Esse Igual passa no celular pra te ver. Isso limpa o celular também. Esse aqui dá pra usar até como, ó, até como enfeite. Olha, ficou bem. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Até como enfeite. Olha lá, fotografa bem. Tá boa essa, ó. Isso faz lembrar um filme do Mr. Bean. A sua continência para quem, A continência é para aquela reunião extraordinária que nós fizemos, que eu tive a honra de participar e o prazer de participar, liderar, sob tua liderança. Não, sim. Edson Binter. Tua liderança da Rede Pampa, do Senadinho, do Pampa Debate, do Edson Binter. É a continência que eu posso fazer. Me pareceu, nos últimos dias, o fato mais importante, de maior relevância na nossa capital. Um abraço a todos que lá participaram. Os que não foram, perderam a grande oportunidade de conviver, de um convívio fraterno. Cassé Carpes. Para ti, nós vamos toda hora, né, Paulo? Vamos dar oi pro Edson, que foi o nosso grande anfitrião. Ótimo, bela continência. Grande anfitrião. O que ele já levou de continência, aqui tu não imagina. Olha, que simpatia, que organização. O Paulo Sérgio só podia estar junto com o Edson. Claro, sim. Para dar tudo certo. Deputado Lara, a sua continência. Eu me associo aqui ao Igual na vida, Neto, eu não faço continência, eu mando um abraço. Chegou o General Denardi, ele sentou os calcanhares. O João da Vida Neto, uma continência. E passou a noite inteira batendo continência. Aí fui jantar com ele antes de ontem. Continência. Onde foi almoçar? Continência, gostou. No fundo, aí se revelou que foi soldado de artilharia, que não sei o quê. Enfim, um cara que não batia continência. Você disse aqui e por isso não prestava. Ele e o Omar Ferro, acho que ele está se bandeando para a direita. O Omar Ferro também, para Não, o Omar Ferro e passou para a experiência do Omar em Cuba fez com que ele fosse para a extrema-direita. Que era a passada dele. Está na direitália total. E a sua continência? Paulo, me associo a essa aqui, mas eu também gostaria de prestar continência ao trabalho, né, ao cidadão, doutor, desembargador Thompson Flores, frente ao TRF aqui da nossa região. E graças a essa parceria com o TRF, a partir de setembro, nós vamos conseguir abolir o papel da Assembleia Legislativa. Nós entraremos num processo de digitalização de todo o processo lá, legislativo, administrativo. Foi o que fez o Poder Judiciário Estadual. Em parceria com o TRF, que nos cedeu o programa. O sistema do Poder da Justiça Federal é perfeito. E foi adotado pelo Poder Judiciário Estadual. Então, seu ponto final. O seu ponto final já foi a sua continência agora. Eu vou... Presidente Marcelo Matias. Puxar, na verdade, um viés fora do que foi discutido nessa mesa, mas eu vou dar minha continência, vou prestar minha continência para o Pavão Misterioso. O Pavão Misterioso foi o grande hit do Twitter essa semana e, inclusive, foi bloqueada a página rapidamente, mas os efeitos vão ser vistos na Isto É, que vai sair no final de semana, que é extremamente interessante e que diz respeito à questão da Lava Jato. Eu acho que muito papo ainda vai dar em cima. Mas quem é o Pavão Misterioso? Ninguém sabe. Vocês não ficaram sabendo disso? Foi uma página que surgiu no Twitter. Pavão Misterioso, pássaro formoso. Tudo é mistério nesse seu voar. Lembra que isso? Me lembro perfeitamente. O Pavão Misterioso, o que ele fez? A Vera tá louca pra cantar o Pavão Eles fizeram, na verdade, um conjunto de buscas sobre valores que incluíram a saída dos joelhos do Brasil, valores que eram pagos, incluiu o incluiu o dono da eBay, recursos que saem para o Brasil, Panamá, vão para a Rússia, Edward Snowden, Cuba não, foi para Panamá, depois foi para a Rússia e acabou em Hong Kong, acabou em Xangai, na China, e na verdade está sendo desbaratado como é que foi feito a quebra
do sigilo bancário Quem do será Sérgio o pavão Moro. misterioso? Agora não me deixou E, na verdade, os donos... É esse fim de semana que isto é publicado? Isso aí caiu semana passada, nesse final de semana vai ser publicado, mas mostra, inclusive, que os donos do Telegram são russos refugiados em Dubai, estão envolvidos no processo mas isso já se sabe quem é o presidente da... Não, os dois que criador do Telegram. Os criadores do Telegram são refugiados, eles são desafetos do Putin, estão morando hoje em Dubai. E eles parecem, segundo sai nessa reportagem, estar envolvidos no processo de quebra de sigilo do Moro. Então é uma coisa interessante. Eu sugiro que você... Mas passa pela Rússia, né? Passa pela Rússia, presidente, passa pelo Edward Snowden. Presidente Eduardo Trindade, do nosso Conselho Regional de Medicina. Atenção, Genaro. Eu aproveito... Eu vou vir com o martelo aqui a próxima vez. Eu estou falando de duas personalidades agora, que tiveram na Rússia. Além de elogiar, me associar aos colegas pelo belíssimo evento que eu tive a satisfação de estar presente, realmente me senti entre amigos ali, apesar de muitos eu não conhecer, consegui... Paulo, fizesse todo mundo sentir muito bem na mesa ali, eu tinha um conhecido, os outros não conheciam, todo mundo confraternizando ali, pessoas da mais alto quilate, né? Mas eu não podia deixar de prestar minha continência até numa ação muito... protagonizada pelo Simers, ao nosso ministro Mandetta, que fez aquele belíssimo documento, graças a uma ação iniciada aqui pelo Simers, que foi aquela questão de abolir o termo violência obstétrica dos documentos. Finalmente o governo está se pautando por decisões técnicas, não decisões políticas. E a minha continência vai também para o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Leite. Para ele a continência. Fique agora com as principais notícias da sua região, com os apresentadores locais. Aqui de Porto Alegre, Vera Armando... E nós vamos para um fim de semana, né? Sim. E segunda-feira que estaremos novamente para mais um Pampa Debates. Eu não me referi à correspondência que recebi do comandante-geral dos bombeiros, mas vamos fazer um debate dia 2 a respeito disso, das críticas que fizemos ontem aqui, eu e o Eduardo Lima Veiga. Mas teremos a oportunidade de fazê-lo. Paulo, amanhã estarei em Canguçu e Santana do Livramento. Como o pessoal assiste muito lá, eu gostaria de... Me dá um abraço no Sebastião lá. Grande, o Sebastião Ribeiro. O Sebastião Ribeiro, irmão do Hermes. Do Hermes, dos dois. Um grande abraço. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.